Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. A leitura que você vai ouvir agora é a continuação do capítulo 7 do segundo livro do profeta e sacerdote Samuel, a partir do versículo 26. Engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Amém. Eu li até o capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Na próxima gravação você estará ouvindo a partir do capítulo 8, cujo título diz assim: As vitórias de Davi sobre várias nações. Mas esta leitura é para a próxima gravação. Deus abençoe você abundantemente. Se desejar, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Amém. Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 8 do segundo livro do sacerdote Samuel, profeta e juiz em Israel. O título deste capítulo diz assim: As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presente. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os ciros de Damasco a socorrer a Hadadezer ou Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos ciros 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os ciros ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido.
porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os ciros no vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul, aquele que perseguiu durante todo o tempo o rei Davi. Tentou matar Davi muitas vezes, mas Davi amava o rei Saul. Além de tudo, Saul era ungido do Senhor, com todos os seus erros. E Davi amava Jonatas, filho de Saul. Eles eram muito amigos. Então agora Saul está morto. O rei Saul morreu. Jonatas, filho do rei Saul, morreu. E Davi manda buscar este filho de Jonatas, Mefibosete, para cuidar dele, e disse: não temas, não tenha medo, eu não vou te fazer nada, com minhas palavras. Eu não vou me vingar do seu pai, mas tu comerás pão à minha mesa, de contínuo. Quer dizer, todos os dias, aquele neto de Saul, filho de Jonatas, sentaria à mesa